A política de privacidade de dados ela é essencial hoje para qualquer loja de e-commerce. O importante é que essa política de privacidade atenda os requisitos que a loja está realizando com os dados pessoais dos clientes. Lojas que vão fazer uso do Google Shopping, por exemplo, o Google exige que as lojas precisam ter a política de privacidade de dados. Existem 10 hipóteses de tratamento que está especificado lá na lei que você pode utilizar para manipular esses dados. Cerca de 95% dos incidentes de segurança da informação são causados pelo fator humano. Bem-vindos ao Papo de E-Commerce e hoje nós vamos falar sobre a segurança, sobre todos esses contextos que a gente está vivendo, com fake news, problemas de roubo de dados, enfim, o que isso pode impactar numa loja virtual, no e-commerce, em quem transaciona online. Eu sou o Pedro Sobral e serei o host desse episódio. Vamos lá? Giovanni, seja bem-vindo aqui no nosso Papo de E-Commerce. Você já esteve aqui em outras edições e é um prazer ter você, cara. Se você puder só se apresentar novamente aqui para o pessoal que está te conhecendo pela primeira vez, saber um pouquinho quem é o Giovanni que está aqui com a gente hoje. Pô, muito bacana isso. Foi um prazer imenso estar aqui novamente, né? Sempre ajudando aí os nossos lojistas nessa questão de segurança, cibersegurança. Bom, atualmente eu sou especialista da área de segurança aqui da Tray, né? Sou responsável pela área de GRC, que é governança, riscos e compliance. Essa área ela foca muito na parte ali de gestão de riscos, né? Toda a parte de compliance em segurança, treinamentos, políticas, né? Então, toda essa gestão aí que auxilia as demais sub-áreas da segurança da informação ali, porque nós temos uma equipe grande, né? Então, essa parte é mais de governança em segurança da informação. Bacana. Então, a gente pode aqui dizer que nós vamos simplificar. Então, a gente vai pegar essa experiência que você tem aí, todo esse know-how, a gente vai simplificar para trazer para o varejo, né? Então, assim, o que o lojista vai poder imaginar e aplicar na loja dele, enfim, no negócio dele, sem ter algum prejuízo, alguma oneração, né? E assim, Giovanni, acho que para a gente pegar do começo, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a política de dados, né? De como que, de privacidade, de como que vai funcionar isso para um lojista, né? Porque a gente vê hoje fake news sendo espalhadas, pessoas roubando informações e usando de forma aleatória. Já vimos escândalos em plataformas de mídias sociais, né? Cambridge Analytica, que foi ali do vazamento de dados. Então, acho que é legal a gente começar por aquilo que é essencial, que é a política de privacidade de dados. Como que isso tem que estar dentro de uma loja virtual, como isso funciona para o lojista se atentar e não sofrer nenhum dano em relação a isso, cara. Bacana. Bom, a política de privacidade de dados ela é essencial hoje para qualquer loja de e-commerce, né? Porque na política, veja bem, na política de privacidade a gente conta tudo o que é feito com os dados pessoais dos clientes, o que a loja faz referente à segurança. Aí vem toda aquela questão de cookies que a gente vê hoje muito nos websites que a gente entra, pergunta se querem ou não os rastreamentos de cookies, né? Então, tudo isso a gente coloca numa política de privacidade, ou seja, a loja ela precisa ser o mais transparente possível com seus clientes referente aos dados pessoais, do que ele faz com os dados pessoais dos clientes, né? Isso significa, então, assim, eu entrei na loja do Giovanni, vamos supor aqui, e aí eu tenho que ter uma página específica ou onde que isso vai estar, onde essa informação ela tem que ficar exposta. Ela fica escondidinha porque é uma informação burocrática, eu deixo escondido, ou não, tem uma LP, uma página específica que eu tenho que demonstrar. Onde que ela fica? Porque a gente sabe, né? O usuário ele geralmente vai direto no produto, compra, vai embora e às vezes nem acaba olhando, mas quando tem um problema, quando tem alguma coisa, vai vir cobrar. Então, onde que o lojista deve encaixar essa política de privacidade? Boa pergunta, porque assim, a política de privacidade ela não pode ficar escondida, né? O cliente ele entra na loja e ele precisa ter acesso a ela porque ele precisa saber o que é feito com os dados pessoais dele. Porque depois que entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, e ela é muito falada, né? A LGPD ela impactou bastante no e-commerce, né? Então, hoje, tem clientes, né, que entram nas plataformas para comprar e eles querem saber se aquela plataforma é segura ou não.
né? Eles querem saber o que é feito com os dados pessoais deles, o cartão de crédito que eles estão colocando lá na loja, né? Então, eles vão na política de privacidade, porque eles sabem que lá diz tudo o que é feito com os dados pessoais dele. Então, olha só a importância. Então, não pode ficar escondido, né? É burocrático, é uma política, a gente sabe, mas tem que estar numa página com um link acessível e fácil de chegar. Ótimo. Então, assim, acho que funciona bem o pessoal colocar no rodapé do site, né? Que o rodapé geralmente está em todas as páginas. Então, se ele entrou numa página de categoria, entrou numa página de produto específico, ele consegue ter sempre ali no rodapé. Então, isso é mandamento, né, Giovanni? Que o lojista precisa ter. E, basicamente, é um texto descrevendo os processos e o que é feito. Exatamente. Acho que não é nada mirabolante, mas é algo que precisa constar e ter ali um cuidado. Os lojistas precisam personalizar muito essa política ou existe algo mais padrão que dá para ser usado? Não precisa ser muito burocrático, não precisa ser muito específico, mas o importante é que essa política de privacidade atenda os requisitos que a loja está realizando com os dados pessoais dos clientes, né? Porque cada loja pode fazer determinadas coisas com os dados pessoais. Algumas lojas pegam os dados dos clientes, compartilham com outras lojas, então isso precisa estar especificado, mas o básico tem que ter, né? E o básico é o que a loja faz com os dados, o que é a política de cookies, né? O que são os cookies para o pessoal quando entra no site saber o que ele rastreia, né? Por quanto tempo que esses dados ficam armazenados na loja, isso é importante. E vale lembrar também, Pedro, que para lojas que vão fazer uso do Google Shopping, por exemplo, a Google exige que as lojas precisam ter a política de privacidade de dados, porque senão o Google Merchant Center ele bloqueia ali aquele usuário no Google Shopping até que a loja cria sua política de privacidade. Então, olha só a importância. Impacta diretamente nas vendas, né? Exatamente. Porque Google Shopping, a gente sabe que quem tem loja virtual é um canal importantíssimo de vendas. Não tem contra-argumento. Acho que 99%, se não 100% dos nichos vão ter ali um uso de Google Shopping. Então, isso é legal, porque é um ecossistema, né, Giovanni? A gente vê que, a parte de é burocrático, mas não. Isso te dá uma segurança para quando acontecer um problema, mas em contrapartida também influencia nas suas vendas, porque pode te impedir ou não de anunciar num dos grandes canais, uma das grandes vitrines que é o Google. Exatamente. Que legal, cara. E imagina o cliente, né, entrando numa loja e querendo saber se aquela loja se importa com a privacidade dos dados e não tem uma política. E até interessante. Ou não explica, né? Porque a política tem que estar transparente. E até interessante porque esse assunto, porque popularizou demais, né? Então a gente está tendo cada vez mais costume de uso de internet, pessoas que não usavam tanto as redes sociais, agora com a propagação em massa de notícias, pós-pandemia principalmente, né? Muita digitalização. Todo mundo começou a falar de o que está acontecendo com meus dados, esse negócio de LGPD, né? O que é isso, né? E aí, Giovanni, que talvez a gente tenha que explicar um pouquinho melhor o que é essa LGPD aplicada ao e-commerce mesmo, porque a gente entende que temos leis na internet, por mais que as pessoas às vezes achem que não, que pode falar, pode fazer o que quiser, tem lei, mas fazendo um recorte para dentro do e-commerce, eu acho que seria legal a gente esclarecer aqui e entender essa LGPD na prática, né? O que isso influencia na vida do lojista? Claro, porque assim, o que o lojista tem que entender sobre a LGPD, né? Que a LGPD é uma lei que ela veio para ajudar o cidadão brasileiro, né? Referente à privacidade dos dados pessoais do cidadão, mas também veio para ajudar as lojas, as empresas, né? Porque se uma empresa se preocupa com a segurança, ela está atendendo em determinadas partes a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque qual que é a finalidade geral da lei, né? É determinar as melhores práticas de segurança que as empresas devem adotar para os dados pessoais do cidadão brasileiro. Então, toda empresa tem que ter uma segurança. Ou seja, isso já ajuda as empresas. Por isso que eu falo muito que a LGPD é um benefício para as empresas. Que legal. Muita gente fala que não, é só mais uma lei, é uma lei que vem para aplicar multa. Não.
ela é uma lei que está escrito ali que você tem que dar uma atenção para a segurança. E hoje a gente vive num mundo de transformação digital. Sim. A gente vive num mundo 100% conectado. A gente está aqui batendo esse papo, mas a gente está aqui no celular 100% conectado aqui, 24 horas por dia, conectados na internet. Então, a gente precisa começar a pensar em privacidade. E a Lei Geral de Proteção de Dados, porque o próprio nome já diz, né? Lei que protege os dados, né? Ela vem para proteger os dados do cidadão brasileiro. Aí ela tem, claro, ela tem regras como toda lei. Tem lá finalidade, necessidade de você estar capturando dados do seu cliente, por que você tem que armazenar esses dados, e aí vem a questão da política de privacidade que você tem que explicar para os clientes, aí já conecta tudo, né? Claro, aí se a gente for pensar assim, existe a lei, mas a gente tem que pensar na multa, a gente vai se desesperar, que é o que a maioria das pessoas pensam, né? Quando fala em Lei Geral de Proteção de Dados, as pessoas pensam, nossa, tem uma multa lá que no artigo 52 fala que pode chegar até 52 milhões. Nossa, que porrada, né? Mas as pessoas têm que pensar que ela não vai sair aplicando multa. Não, nós temos uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que é um órgão do Poder Executivo que fiscaliza a lei, né? Ela determina muitos pontos da lei, o que as empresas devem fazer. Inclusive, ela ajuda as empresas. Porque se ela for fiscalizar uma empresa, ele não vai chegar multando. Ele vai fazer uma vistoria naquela empresa devido a alguma denúncia, por exemplo, uma denúncia anônima que pode ser feita, ou quando ocorre algum vazamento de dados, né, que a gente vê, às vezes, infelizmente, acontecendo devido a um ataque cibernético ou algo do tipo, a NPD vai chegar nessa empresa, vai tentar ajudar primeiramente, né? Vai mostrar os caminhos, né? Então aqui você faz isso, aqui eu vou te dar tanto tempo para você implementar essa tecnologia aqui para você ajudar. Ou seja, aí sim, se a empresa não der bola para isso, né? Deixa para lá e tal, aqui tá assim, aí pode acontecer de receber uma multa. Então, assim, a gente pode dizer que essa lei geral de proteção de dados, ela não é um vilão para o lojista. Na verdade, é uma proteção que ele tem. E até porque, Giovanni, acho que a gente olhando para o e-commerce, eu vejo que não é necessário fazer coisas mirabolantes com dados. Exato. O grande perigo tá quando que nem você mencionou, a pessoa coletou o dado ali da base que ele comprou dele e aí ele vai lá e vende para algum parceiro. Aí você pode ter um problema. Exato. Quando você faz essas coisas muito fora do que é o comum, aí você tem algum problema, que foi os grandes escândalos que aconteceram, foi justamente empresas que consumiam dados que não estavam autorizados ou que foi compartilhado sem consentimento. Exato, a partir do momento que você faz o básico, que é o que todo e-commerce precisa fazer, que é os dados de login da pessoa e os dados de cartão, cara, não tem por que você usar isso para passar para terceiros. Né? Exato. Então, dado é uma coisa, né? Dados de pessoas, não que a gente vai saber individualmente quem é quem, mas os dados, no geral, eles são um bem muito importante, um ativo muito importante dentro, porque em vez de fazer essas loucuras de querer monetizar vendendo esses dados, cara, o lojista precisa usar para aplicar em negócio. Então, ter uma boa estratégia de CRM, né, de relação com o cliente, poxa, comprou de mim, gerei, tenho dados dele, vou mandar e-mail segmentado, vou mandar um WhatsApp ali com uma comunicação direcionada. Então, acho que pegando os princípios da lei, né, pegando essa ideia de, nossa, eu preciso ter essa política, eu preciso explicar, já serve de insight, porque eu vejo que a maioria dos lojistas coletam dados e nem usam. Não fazem o mínimo, que é automatizar alguma coisinha dentro do e-commerce ou alguma régua de relacionamento. Então, eu acho que a gente está num papo falando de segurança e já é bom o lojista abrir o olho, mas é importante isso, né, Giovanni? Poxa, esses dados dá para o lojista fazer muita coisa, deixando claro ali na política que é o mínimo. Mandar WhatsApp, mandar e-mail marketing, interagir com o cliente, fazer um remarketing, é o core, é o coração ali do e-commerce, né? Então, isso é legal demais, cara. Porque a lei ela tem os princípios, né? Então, tem dois princípios que eu gosto de citar sempre, que é um dos demais princípios, né? São dois dos demais princípios, que é a necessidade e a finalidade. Qual é a necessidade que você tem de capturar esses dados? Para qual finalidade você vai utilizar? Legal. Isso é importante você saber. E outra, existem 10 hipóteses de tratamento que está especificado lá na lei que você pode utilizar para manipular esses dados.
Então, não é só... Às vezes as pessoas pensam que é só através do consentimento. Não, tem 10 hipóteses de tratamento. Interessante. Então, as pessoas precisam ler a lei ou entender ou buscar informações para não se equivocar em determinados pontos. Porque, por exemplo, se eu tiver um contrato, eu tenho um contrato ali, assino um contrato com uma empresa, um contrato pode ser uma das hipóteses de tratamento. O que está especificado no contrato é o que vai ser executado. Então, são coisas simples. E, às vezes, as pessoas criam um bicho de 7 cabeças nessa lei. É que nem o Marco Civil da Internet, que já existia, antes de chegar a LGPD. A LGPD vem e acabou ajudando. Ela ajuda também na questão do Código de Defesa do Consumidor, que já tinha algumas cláusulas também falando sobre defesa do consumidor referente a dados pessoais. Então, é um benefício. Sim. Repetindo aqui, é um benefício. E acho que a gente, nesse contexto dos dados, você levantou uma bola aqui que também é importante. Excesso de coleta de dados. Então, Exatamente. às vezes, isso impacta na conversão de vendas. Porque, às vezes, a pessoa vai pedir nome, sobrenome, e-mail, telefone, nome da mãe, nome do pai, CPF, tipo sanguíneo e vai fazendo aquela lista. E são dados que nunca vão ser utilizados dentro de uma loja virtual, dentro de um negócio que está ali fazendo a sua operação online. E, às vezes, por desconhecimento, por simplesmente, tá assim, deixa assim, ou teve uma ideia uma vez e colocou. Então, isso também impacta na conversão de vendas. Então, quanto mais dados você pede em qualquer tipo de formulário, menor é a sua conversão. Exato. Quanto mais passos a gente coloca para um usuário tomar uma ação ali no final, menos gente vai passar por esse passo. Então, acho que é até legal esse cross que a gente está fazendo, do lado da segurança, da informação, dos dados, da coleta, versus a conversão de vendas ali no final do mês, ali no final da jornada do cliente. Então, eu vejo muitos e-commerces, Giovanni, fazendo essa prática hoje, que você consegue fazer tudo dentro da loja, coloca no carrinho, basicamente só na hora de finalizar a compra, você gera um login rápido ali. Isso. É só colocar o cartão, a pessoa vai pagar, só gera um login automático e pronto. E aí depois o lojista, se ele tiver uma inteligência de negócios para e-mail marketing, para carrinho abandonado ou coisa do tipo, ele consegue ir trabalhando esses dados de uma maneira estratégica, trazendo de volta. Diminui a burocracia, Diminui essa burocracia, porque para que pegar tantos dados? E hoje, com toda essa transformação digital que a gente tem, as pessoas querem agilidade. Exato. Rapidez. Eu quero entrar ali, quero comprar e pronto. Nome, CPF, show de bola. Endereço para entrega. Deu. Daí, quanto mais burocrático for, mais dados for pedir, às vezes até o cliente desiste. Que loja chata, eu vou no outro. Exato. Então, assim, acho que essa mudança de mente. Os dados têm essa relação com conversão de vendas, no final das contas. Exatamente. E, Giovanni, a gente, olhando assim, a gente então criou aqui nessa conversa essa visão bacana, mas eu queria que a gente falasse também sobre a questão de golpes. Então, como que uma loja ela consegue se proteger ou minimamente se mostrar mais segura? A gente já entendeu a parte da política, mas até contando uma experiência minha. O Instagram aparece anúncio à torta e direita. Então, eu gosto de usar essas camisetas básicas assim. Eu estava pesquisando tal, e chegou alguns anúncios para mim, recentemente, dessas camisetas tecnológicas ali e tal. Não vou falar a marca, assim, para não fazer publi de graça, mas chegou ali um anúncio, eu bati o olho e falei, nossa, tá um combo de duas camisetas por um preço bem acessível. Não era aquele preço que chama a atenção, que está quase de graça, é um preço racionalmente possível. Sim. Eu olhei, entrei na loja, a loja extremamente idêntica, bonita, naveguei para outras páginas, falei, cara, isso aqui tá barato, essa marca não costuma fazer essas promoções, Sim. E aí, analisando, eu peguei, fui lá no Instagram da marca, mandei um direct, falei, esse aqui é o link oficial de vocês? Aí eles responderam que não, que era uma loja que tinha sido copiada e eles estavam fazendo anúncios usando uma loja copiada. E aí, o que eu vi? Quando eu olhei, tinha uma letra diferente na URL só. Que era o URL praticamente igual, mas mudava uma letra ali a mais. Então, acho que aqui eu já
eu já sou já trabalho com internet, com e-commerce, e eu quase, enquanto consumidor, quase acabei caindo num golpe ali, perdendo uma quantia em dinheiro. Mas assim, olhando com o olhar de quem é dono de loja, como que ele consegue mostrar a autenticidade da loja dele para as pessoas confiarem que ele é uma loja real? Principalmente porque tem marcas que não são famosas. Não é um marketplace como o Mercado Livre, Magalu, que tem uma audiência, que tem marca, que é mais fácil. Esses lojistas menores, pequeno, médio, que ainda não são famosos, digamos assim. Sim. Como que eles conseguem mostrar essa credibilidade para o usuário? O importante, e já vai uma dica aqui, né, para todos os lojistas, seja proativo. Primeira coisa. Por que ser proativo? Porque não adianta depois que aconteceu o golpe, né, que a loja foi prejudicada, que o cliente foi prejudicado, o cara correr atrás, né, agora eu vou resolver correr atrás para ver o que eu posso fazer para a segurança. Não, seja proativo, pense antes, pesquise, né, corra atrás de informações, fique bem informado sobre esse assunto, porque a gente entende, muitas vezes, né, o lojista está lá preocupado com todas as questões da própria loja, né? E muitas vezes não tem tempo de olhar outros assuntos. E os outros assuntos incluem segurança da informação e privacidade de dados. Porque o foco do lojista ali é vender. Ele está focado no negócio. Ótimo. Mas muitas vezes, devido a esse tipo do dia a dia dele, de não ter esse foco, ele acaba deixando de lado esse ponto, né? Então ele precisa correr atrás de informações, saber como que funciona, pesquisar, né, que tipo de golpes estão rolando agora. Né? Existem várias dicas aí na internet, vídeos, né? Tem vídeos nossos, né, falando lá na escola de e-commerce de como a gente evitar golpes, de como né, a gente ser proativo. Então a gente tem que correr atrás dessas informações. Não esperar chegar no Fantástico a notícia que tem um golpe ali. Exatamente, né? Porque depois que acontece, eu sempre falo pro pessoal assim, cara, depois que acontece, depois que aconteceu, depois que, sei lá, a loja foi atacada por um ransomware que criptografa tudo e para a loja de vender, cara, senta e chora. Ah, Giovanni, mas por que tal? Cara, tem que ser proativo. Né? Então, dicas que eu dou aqui, né? Sempre importante, né? Bom, uma eu já falei aqui que a pessoa ser proativa, sair correndo atrás, verificando, se antecipar, né? Se antecipar. Mas pense em segurança para sua loja virtual, tipo ter um certificado digital SSL, né? Que é o certificado que você coloca ali na sua loja que criptografa todas as informações que estão sendo transitadas na loja, né? O cadeadinho verde lá. Que fica aparece o cadeadinho. Legal. Né? Isso ajuda bastante. Importantíssimo. Importantíssimo, dá credibilidade para a loja. Porque, por exemplo, se você não tem um certificado digital e o cliente lá está usando o Google Chrome, por exemplo, ele vai acessar a loja, no momento que ele vai acessar vai vir uma mensagem do Google Chrome dizendo assim, olha, essa loja não é segura. Já não cai tem conversão digital. de venda. Já cai conversão de venda. A pessoa já vai embora. Vai embora, não vai comprar, vou comprar em outra loja. Né? Então, olha como é importante isso. Né? Política de privacidade, que a gente falou aqui, tem que estar transparente essa política, explicando tudo o que é feito. Canais de comunicação, tem que ter lá um 0800 ou um número de WhatsApp. As redes sociais, os canais oficiais da loja. Né? Uma outra questão importantíssima, e aí entra naquele exemplo que você falou, porque você foi lá e viu o link da loja, né, o domínio, e era uma letra só que mudava. Isso o lojista tem que correr atrás também. Importante. Pesquisar nomes parecidos. Legal. Né? Existem ferramentas para isso. E ele pode buscar, né, em empresas de segurança da informação que faz, né, uma verificação na internet de lojas com nomes parecidos, com domínios parecidos que possam estar sendo utilizados com a marca dele. Interessante, Giovanni, você falar disso, porque assim, tem essas ferramentas, mas eu acho que até o usuário que, não vou ter mais um custo. Cara, pega o nome da loja, vai lá no Google, coloca entre aspas, isso. Coloca entre aspas o nome da loja e vê o que aparece. Porque geralmente o Google ele vai fazer uma pesquisa muito direcionada. Exato. Então, às vezes você colocando isso, você já até consegue ter no próprio Google. Se estiver ranqueando ali, já é uma ajuda. É uma ajuda. E tem outra ferramenta que a gente usa para outra finalidade, que é a SimilarWeb. O
SimilarWeb, ele é muito para você fazer uma estratégia de SEO, tráfego orgânico, monitorar a concorrência, mas é uma ferramenta que eu até indicaria para o pessoal. Agora que você me deu essa ideia, cara, eu tô trazendo aqui alguns insights, mas seria até possível você jogar o seu domínio ali, porque como ele é SimilarWeb, ele procura sites que têm uma audiência semelhança, que tem coisas semelhantes. Então, também ajudaria nesse trabalho ali. E eu sei que o SimilarWeb tem teste gratuito também. Então, acho que são opções, né? Cara. Muito bacana. Diversas opções. Essas ferramentas que pesquisam, voltadas para a segurança, elas te dão toda ali as informações. Tem um domínio tal, do IP tal, utilizando o seu nome, né? Utilizando parte do seu nome, utilizando o nome da sua loja. Então, ele faz essa pesquisa, isso é bacana. E aí, às vezes, os lojistas, infelizmente, não sabem. Né? Não sabem porque a gente não vê propaganda sobre isso. Né? Mas aí que eu digo, volto naquela primeira dica, né? Ser proativo. Legal. Tem que ser proativo. Bom, a gente já tem um checklist aqui legal de execução. E assim, Giovanni, para a gente caminhar já aqui para umas dicas finais, eu vejo o caso que já teve grandes e-commerces, marketplaces que ficaram fora do ar por ter sido hackeados já, né? Há muito tempo já, alguns anos já aconteceu, acho que Americanas já passou alguns meses, quase mais de 1 mês e meio, 2 quase fora do ar, outros gigantes. Então, assim, empresas que investem tanto, que são, enfim, que tem tecnologia, que tem dinheiro, assim, tranquilo para investir, também tiveram problemas. Mas, assim, como que a gente pode evitar um golpe? Como a gente pode evitar que a nossa loja seja hackeada? Pensando nos usuários que estão ali dentro da minha empresa. Às vezes o lojista é só ele que acessa o painel dele, mas às vezes tem uma equipe, às vezes tem mais pessoas, né? Acho que para a gente também olhar para esse lado, tipo, o fator humano. Sim. O quanto que o fator humano dentro da operação do lojista é importante, o que o lojista pode fazer para evitar problema de perder acesso, de perder a loja ou algo do tipo. O fator humano é importantíssimo para a segurança. Importantíssimo mesmo. Por quê? Para você ter uma ideia, cerca de 95% dos incidentes de segurança da informação são causados pelo fator humano. Olha só. Né? E o que é o fator humano na segurança da informação? É a falta de conhecimento. É a pessoa que clica em links maliciosos que não tem o mínimo de conhecimento ou falta de atenção. É a pessoa que compartilha informações privilegiadas que não deve ser feito. São pessoas que não se preocupam com seu usuário e senha, criam senhas fáceis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, o fator humano influencia muito. Né? Uma falta de configuração ou uma falta de atenção para esse caso, que eu falei antes na proatividade, é uma falha de fator humano. Legal. Né? A gente vê isso acontecer direto. Né? Por exemplo, senhas. Né? Senhas, hoje existe um múltiplo fator de autenticidade ou segundo fator de autenticidade justamente para ajudar as pessoas nesse caso, porque foi visto, né, de anos isso que as pessoas não dão atenção para a senha. Exato. E hoje existe uma técnica chamada técnica de força bruta, né, para identificação de senha, que já existe há algum tempo até inclusive, que determinados tipos de senhas que você faça, né, tipo Giovanni 123, é imediato. É fácil. É fácil de descobrir como uma técnica de força bruta. Agora, se eu utilizar caracteres especiais, letras e números misturados com letras maiúsculas, minúsculas, e utilizar lá no mínimo 10 caracteres, né, através de um procedimento de força bruta, ele vai levar no mínimo uns 5 anos para conseguir. Olha só. Então e aí você tem a tamanho mínimo, mas olha só, tamanho mínimo de 10 caracteres, tá? Todos misturados, letras, números, tal, então uma super senha. Giovanni, mas eu não vou conseguir lembrar disso, como que eu vou fazer, né? Para isso existe um sistema chamado sistemas de cofre de senhas, né? Que veio para ajudar também as pessoas a criar senhas e guardar as senhas, porque também aí já entra o fator humano. O cara cria uma senha, anota num post-it, deixa colado no monitor. Qualquer pessoa que passar vai pegar. Aí tá lá, na loja física lá,
colou o post-it lá do lado do computador, todo mundo vai acessar. Qualquer um mais esperto tira uma foto, pega o próprio post-it. Então tem que ter atenção. O fator humano é indispensável na segurança e na privacidade. Legal. E eu acho que até para essa parte do duplo fator de autenticidade, é uma prática que as pessoas ainda não se habituaram. Mas eu já, olhando todo esse cenário, cara, eu tenho nas minhas redes sociais isso, tudo que dá para colocar um duplo fator, eu sempre coloco um WhatsApp, você consegue, tudo. Por quê? Se alguém conseguir derrubar a sua senha, ainda assim, como é um login novo, vai chegar uma confirmação, ou no número de telefone, ou no Google Authenticator, que é aquele aplicativo gratuito que você consegue cadastrar, né? Então, acho que é bem importante o lojista, ele não é nem importante, é obrigação, né, hoje, ele ter isso para todos os usuários da loja, individualmente. Também acho que limitar os acessos, entender quem precisa ter acesso ao painel, tenha. Talvez essa pessoa não precisa porque ele está trabalhando na expedição que é lá no pacote que ele nem tem por que ele ter acesso ao painel, então não precisa desse usuário. Então acho que é o lojista dar uma atenção e tomar esse cuidado para ajudar. Né? Ele precisa conscientizar todos os colaboradores da sua loja. Legal. Todo mundo tem que estar conscientizado. Né? Tem que ter um mínimo de conscientização, de conhecimento em privacidade de dados. Legal. Né? Foi-se a época que a gente deixava essa questão só para a equipe de segurança lá, né? Os caras da TI, já deixa lá para o cara da TI, né? Não, hoje isso que você faz, por exemplo, de ter segundo fator de segurança em todos os seus acessos é maravilhoso. É burocrático? Né? Tem pessoas que não usam porque, que saco, vou ter que acessar, vai pedir um código, não sei. Mas só que ele não pensa que se um atacante descobrir a senha dele, ele não vai conseguir acessar porque vai barrar nesses fatores. Tua loja fica ali resguardada e o prejuízo de perder um acesso assim uma venda, né? Porque muitos golpes no e-commerce acontecem também pelo roubo de usuário e senha de clientes nas lojas. Né? Acontece muito isso. Porque por senhas mal elaboradas, ou por um post-it colado em algum lugar, né? Ou por uma pessoa que passou numa rede social para alguém um usuário e senha, para ela ir lá fazer uma compra, vai compartilhando. Né? Então, muito dos golpes no e-commerce acontece por roubo de credenciais. Então, por isso que tem que ter essa atenção muito, muito forte em segundo fator de autenticidade e criar senhas complexas. Bacana, Giovana. Acho que a gente conseguiu trocar uma ideia aqui muito interessante. Legal. E acho que me clareou também, viu, cara? Me clareou aqui as ideias, porque, sendo sincero, essa burocracia dos dados geram vendas sim, né? A gente pode falar, você tomar esses cuidados com a segurança do seu e-commerce vai impactar no dinheiro do lojista, vai impactar nas vendas. Então, essa burocracia não é só burocracia, ela tem uma conversão, ela tem uma importância, ela tem uma participação relevante no negócio enquanto estratégia, enquanto vida, né? Então, Giovanni, cara, eu agradeço demais aqui a sua participação, viu? É um prazer te receber aqui. E aqui está sempre portas abertas para você trazer esses insights aqui para a gente, viu? Maravilha, a gente está sempre aqui para ajudar, né? A gente quer que os nossos lojistas vendam. É isso aí. E o resto a gente cuida. A gente cuida. A gente ajuda aqui. A gente ajuda. E pessoal, muito obrigado por vocês que ficaram aqui com a gente até o final. Quero convidar você que está assistindo aqui o Papo de E-Commerce no YouTube, deixa ali a sua inscrição no nosso canal, ativa a notificação para ficar por dentro dos próximos episódios, tá joia? E também deixa o seu feedback nos comentários. Fala pra gente ali o que você achou, o que você teve de dúvida. Quem sabe a gente traz o Giovanni mais outras vezes aqui com alguns assuntos baseados nas dúvidas de vocês ali sobre segurança, sobre toda essa parte que ele tem o domínio. E também, dentro do Spotify, vocês podem classificar o Papo de E-Commerce em 5 estrelas. Então, dá esse apoio pra gente continuar entregando conteúdo de qualidade, trazendo novos especialistas. E se você não sabia, dentro do Spotify também dá para comentar. Então será um prazer ter a interação de vocês aí. E lembrando que o Papo de E-Commerce é um oferecimento da Tray, a plataforma de e-commerce aí que está no mercado há mais de 2 décadas aí, ajudando lojistas a vender e a vender de verdade. Então, pessoal, a gente fica por aqui e até o próximo episódio. Valeu!